Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos deste dia 9 de dezembro de 2024, segunda semana do Advento. O evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, nessa segunda-feira, graça e paz, que nós possamos ver coisas maravilhosas diante da vida, na fé, na oração, contemplando a palavra de Deus, buscando cada vez mais nos orientar, para que a graça de Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos dar a sabedoria necessária para que a gente veja coisas maravilhosas. O que nós temos? O evangelista gosta de mostrar Jesus na casa. Jesus vive de vez em quando na sinagoga, de vez em quando está em viagem, mas existem momentos que Jesus está na casa. E todos os momentos em que Jesus está na casa, Jesus se sente bem. Então o que nós temos no evangelho de hoje? Primeiramente, Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando numa casa e diante dele estava, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei. Jesus está ensinando, diante deles tem esses dois grupos, são grupos religiosos, ideológicos, conhecedores da Sagrada Escritura. Então acaba acontecendo uma contradição. Jesus não é fariseu, não é doutor da lei, mas é alguém que está ensinando. E diante dele temos aí fariseus e doutores da lei. Lucas não diz o que Jesus está ensinando, mas diz que são pessoas de todos os lados, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, E a outra afirmação, que o Evangelho nos dá, e a virtude do Senhor o levava a curar. Então isso já nos mostra para nós que Jesus está num determinado ambiente, a postura dele é de ensinar, diante dele temos esses grupos religiosos, E a virtude de Jesus é curar. A virtude de Jesus é devolver saúde ao ser humano. A virtude de Jesus é libertar a gente da enfermidade, da alienação, da angústia, da tristeza e nos dar o entusiasmo necessário para que a gente, com saúde, sabedoria, sanidade e santidade, a gente possa servir e anunciar o reino de Deus. Então, diante desse contexto, nessa situação, vamos ver que fariseus e doutores da lei estão ali para vigiar Jesus. Jesus está sendo vigiado, mas a virtude de Jesus é levar a curar o ser humano. E é nesse contexto que alguns homens trazem um paralítico para levá-lo a Jesus. Não tendo como entrar no lugar em que Jesus está por causa da multidão, e aí nós temos outro detalhe, Jesus está no meio da multidão
em volta dele estão esses doutores da lei, esses fariseus, e diante da impossibilidade de levar esse paralítico até Jesus, então eles usam a criatividade, viu? E desce, sobe com ele na casa e desce por sobre o telhado, o leito, e o coloca diante de Jesus. Viu? No Evangelho de Lucas nós não sabemos quantos são, e outros são 4. Viu? E aí o que nós temos? Nós temos que nós estamos falando de um homem doente, um homem paralítico que não anda, que precisa de uma cama, que encontrou a solidariedade e a criatividade de homens que faziam de tudo para colocá-lo diante de Jesus. Viu? Observe bem que o paralítico não fala nada. Ele não fala nada, não manifesta nada. Ele simplesmente encontrou a criatividade, a solidariedade de homens que desceram com ele por sobre o telhado e o colocaram o leito diante de Jesus, no meio da assembleia diante de Jesus. O que Jesus observa nesse gesto? A fé. Jesus observa nesse movimento de trazer um paralítico deitado no leito, homens criativos e solidários, que não se fala se ele pediu para ser levado, e ao mesmo tempo não fala se ele acredita em Jesus, ele não diz nada, mas esses homens por algum motivo acabaram colocando esse leito no meio da assembleia diante de Jesus. E Jesus observa neles a fé. É a fé que Jesus observa. Jesus observa neles a fé. E ao observar neles a fé, viu? Jesus, vendo-lhes a fé, lhes disse: homem, teus pecados estão perdoados. Porque para a Bíblia você ficava doente por causa que você cometeu alguma falta. Você tinha alguma enfermidade, alguma paralisia, alguma deficiência, porque você cometeu algum erro. Então a doença é fruto do pecado, é fruto do erro, de alguma coisa errada que você fez. Então Jesus oferece para ele o perdão. Os fariseus questionam: você não pode. E Jesus, o que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou dizer: levanta-te, pega o teu leito e vai? Então, para que saibais que o Filho do Homem é capaz de fazer isso, ele olhou para o paralítico e disse: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E ele pegou. Aquele que chegou carregado, porque ouviu Jesus, saiu carregando. Aquele que teve a solidariedade de alguém ao ouvir Jesus e Jesus perceber a fé dele, saiu carregando o leito. Então, que Deus nos livre da paralisia e da cegueira e da dureza de coração, nos alivia para que a gente possa pegar o nosso leito e voltar para casa em paz. Um abraço, até mais.